Oi, oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de física. Eu sou o professor Cleibinho e nós estamos numa sequência de aulas sobre termologia. E dentro dessa frente da termologia, nós vamos começar aqui, estamos começando já, sobre as coisas que têm a ver diretamente com a temperatura. Então a gente fez a primeira aula sobre as escalas termométricas. Se você não assistiu essa aula e tem dúvidas sobre como fazer uma transformação de Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin, então você assiste a primeira aula dessa playlist, tá bom? Ela é uma aula bem extensa porque ela é muito detalhada. Então fique atento que você vai aprender. A segunda aula foi sobre dilatação térmica, só que eu foquei só nas dilatações lineares. Agora a gente vai focar na dilatação superficial e na dilatação volumétrica. Vamos lá? Então, sem mais delongas, essa é a aula de número 3 dessa série de aulas, dilatação térmica de sólidos. Na próxima aula você vai ver quais são as particularidades da dilatação dos líquidos. Superficial e volumétrica. Como eu já falei na aula anterior, você já sabe o que é uma dilatação superficial e volumétrica. Falta apenas a análise, né? O aprofundamento. Mas aí você já anota aí, ó, o nosso primeiro tópico da aula de hoje. Então você põe aí, ó. Deixa eu botar aqui a caneta. Cadê a caneta? Ok. Pronto. Já coloca aí o primeiro tópico da aula de hoje, que é a dilatação. Isso, térmica, dilatação térmica, superficial, E aqui a gente usa essa expressão superficial porque a gente vai analisar superfícies. É claro que na aula passada eu já fiz um comentário sobre isso, mas vai que você chegou aqui de paraquedas e está na primeira aula comigo aqui, então deixa eu fazer uma ilustração para te explicar o que é isso. Então imagine que a gente tem um objeto aqui, ó, e ele é aqui em 3D. Então é um objeto que ele tem aqui, ó, 3 dimensões. Pronto, certo? E aí ele vai sofrer dilatações tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, ele vai dilatar aqui para cima, quanto ele vai dilatar aqui, ó, nesse sentido aqui também. Então, é como se fosse um Y, um X e um Z. Pronto. Um plano cartesiano de 3 eixos. Então, ele é tridimensional, certo? Só que aí vem um detalhe. Quando a gente faz um estudo que vai se preocupar só com uma dimensão, aí a gente chama de dilatação linear, porque a gente está analisando o aumento daquela linha. Agora a gente vai analisar a superfície. Mas que superfície é essa? Vou te mostrar agora. Então imagine que essa superfície aqui de cima, ó, ela vai aumentar. O objeto todo aumenta, mas eu só preciso saber quantos metros quadrados aumentou nessa superfície que você está vendo aí. Como eu só vou analisar a superfície, para facilitar a nossa compreensão aqui, eu vou fazer uma outra figura um pouco mais simples ainda. Imagine uma superfície como se fosse uma espécie de mesa, tá bom? Então, ela vai ficar assim, ó. Pronto, legal? E aí, eu tenho aqui, pronto, 3D. E aí, você já percebe que eu estou analisando diretamente aqui já somente 2 dimensões. Para essa análise aqui, vamos pensar comigo da seguinte forma. Estava uma temperatura inicial e possuía uma área inicial. Aí, vamos passar por um aquecimento. E o aquecimento vai produzir o quê? Um aumento nessa dimensão, não é isso? Então, ele vai ficar maior. Vamos desenhá-lo agora maior. Pronto. Pronto, ficou maior. Então, agora, ó, vamos aqui anotar aqui em vermelho, que ele passou para uma nova temperatura, onde ele tem um novo volume, um volume final, certo? E aí, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai pensar muito parecido com o que a gente fez na dilatação linear. A gente vai perceber aqui que houve uma variação na... Opa, aqui eu tinha botado um volume. Desculpe, não é volume, tá bom? É um A. Nós estamos analisando uma área. Eu já estou aqui, ó, antecipando o que nós vamos ver mais à frente. Pronto, área, certo? E aí, olha só como isso aqui fica muito parecido com o que a gente já analisou no vídeo anterior. A variação na área... Ei, dá uma pausa agora no que tu tá anotando e clica nesse joinha que tem aí embaixo, tá bom? Clica no joinha e aproveita e compartilha essa ideia para os grupos dos coleguinhas, tá bom? Assim você ajuda os outros a terem acesso a esse tipo de informação e aí você também nos ajuda contribuindo com o algoritmo do YouTube para ele mandar isso aqui para mais pessoas. Combinados?
a variação na área é igual à área inicial, o coeficiente beta e a variação de temperatura. Legal? Pronto? E aí, a essa altura já dos nossos estudos, dos nossos aprofundamentos, já não há mais a necessidade de eu explicar para você o que é um ΔT, o que é um ΔA, o que é um A0, não é? Bom, mas é interessante que eu mencione aqui para você, só para ter a certeza que você entendeu, o beta. Essa letrinha grega, beta, ela vai ter um papel aqui muito parecido com aquele que a gente viu lá no alfa, quando era uma dilatação linear. O nome também é coeficiente. Então, vou anotar aqui, ó. Coeficiente de dilatação térmica, Se você quiser abreviar, você pode abreviar todas essas palavras, exceto essa última, que é para ficar mais marcante, tá bom? Que é essa agora. Coeficiente de dilatação térmica superficial. Deixa essa aqui completa, superficial. Porque esse coeficiente, ele vai ser usado somente em situações que eu estou analisando uma superfície. Enquanto que no linear a gente só se preocupou em analisar uma dimensão, aqui é só para 2 dimensões. A análise teórica é a mesma. Ele é uma constante, ele representa a substância. Mesma coisa. A unidade de medida é a mesma, né, que é o grau Celsius elevado a -1, ou então graus Fahrenheit elevado a -1, ou Kelvin elevado a -1. Por sinal, se você tem dificuldade de fazer a transformação do Celsius para o Kelvin, para o Fahrenheit, já percebeu que pode ser necessário aqui, né? Então você volta na primeira aula dessa playlist, a aula número 1, que aí você vai ter uma aula sobre como fazer essas mudanças para ajustar os valores às unidades que você de fato precisa dentro das questões, tá bom? E aí é comum que essas questões, elas não citem o valor do beta. E aí você pergunta assim, mas como que eu vou resolver se me faltam informações, né? A outra saída que as questões nos dão é a seguinte, é que cada beta desse, na verdade, ele corresponde ao dobro de um alfa. Então, se a questão te dar o valor do alfa, como você está vendo aqui, ó, é só dobrar esse valor que ele vai virar um beta, certo? Pronto. E a partir de agora você já não precisa mais, não é mais necessário dentro desse vídeo, a gente ficar fazendo exemplos matemáticos de jogar números e efetuar. Porque o importante a gente acabou de analisar já. Só que eu quero te aproveitar a oportunidade para te chamar a atenção sobre essa questão da proporcionalidade entre as grandezas dessas equações. O que eu vou fazer para essa vale tanto para a linear quanto valerá para a volumétrica. Dá uma olhada só. O professor da sala chega para você e te afirma que a variação no comprimento, na superfície ou no volume é diretamente proporcional à sua dimensão inicial. E é verdade. Objetos que têm dimensões iniciais muito grandes, então eles tendem a se dilatar muito mais. O delta vai ser muito maior. Mas como é que a gente percebe isso dentro de uma questão só em olhar para a equação? Você olha para a equação, como é que eu sei que é diretamente ou inversamente? Então a dica é a seguinte, você vai fazer assim, ó. Quando você tiver dois valores, duas grandezas, A e B, e essas duas grandezas elas estão se dividindo, e o resultado delas, dessa divisão, é um valor constante. Se isso acontecer, então você pode dizer que a letra A é diretamente proporcional à letra B. Estão se dividindo e o resultado é constante. Como é que eu traria isso para análise nesse probleminha aqui, ó? Imagine um exemplo que está afirmando que tudo isso aqui não muda. Imagine que vamos fazer o comparativo entre duas substâncias, onde as duas sofrerão a mesma variação de temperatura e os dois objetos são feitos da mesma substância. Então não vai mudar o ΔT, vai ser o mesmo nos dois casos e vai ser o mesmo beta nos dois casos. Sacou? Então é constante, está fixo. Então eu diria para você que sobrou o ΔA e o A0 para a gente fazer a nossa análise. Se esse A0 vier para o outro lado aqui, para eu poder compará-lo com o ΔA, ele não vai vir dividindo? Então pronto, ele vai se deparar exatamente com a situação assim. Quando você tiver duas grandezas dividindo igual a uma constante, são diretamente proporcionais. Viu como é fácil? Professor, e como é que eu sei que é inversamente proporcional?
O inversamente é quando você tem as duas variáveis se multiplicando e o resultado sendo constante. Então, agora é uma multiplicação. Quando um valor aumenta, o outro necessariamente vai diminuir na mesma proporção. Como é que eu encontro isso dentro dessas análises aqui? Imagine uma situação onde eu estou comparando o beta e o ΔT, tá bom? Eles dois não estão se multiplicando? Então, se dentro do enunciado eu perceber que existe algo que garante que esses dois valores não mudam, então eu posso fazer essa análise de inversamente proporcional. Quer ver um exemplo? Eu tenho dois objetos que sofrerão a mesma variação de superfície, mesma variação de área, e que os dois inicialmente têm a mesma área, só que são feitos de substâncias diferentes. Então, aquele que tiver o beta maior vai precisar variar menos a sua temperatura. Um pouquinho de variação de temperatura já causa dilatação grande. Sacou? Não vai, e aí você percebe essa relação de proporcionalidade. Ah, o objeto que tiver o menor coeficiente, então ele vai precisar aquecer mais. Percebeu como é que é facinho fazer essa análise? Pois bem, agora que a gente já conhece essa dilatação, só tem uma situação que pode se tornar uma pegadinha dentro desse contextozinho aqui. Que situação seria essa? Então vamos aqui. Imagine agora que nessa nossa placa, nessa nossa superfície, vamos desenhá-la aqui de novo. Prontinho. Existe um orifício aqui, ó. Uma abertura. Um buraquinho. E aí, esse buraquinho ele não tem matéria, ele não tem massa, ele não tem substância, logo ele não tem beta. Então ele dilata, ele contrai, ele não muda de tamanho, o que é que acontece? Então, já te levando a resposta pronta, ela é assim. O orifício, mesmo ele não tendo matéria, não tendo substância, ele se dilata como se ele fosse feito da mesma substância do objeto que o contém, que o envolve. Sacou? Então, se o objeto ele é um pedaço de metal e o metal aquece e se dilata, o orifício dilata-se também. O orifício também aumenta. Em que situação isso é comum de ser perguntado? Bom, a questão poderia pedir para você calcular diretamente o valor dessa área aqui, ó. Não é muito comum, mas é possível, certo? E aí, como é que a gente calcularia essa dilatação? Essa dilatação, a gente finge que esse objeto tem a mesma substância que o resto do objeto, o orifício e o objeto, certo? Então, esse A0 aqui, ó, seria essa área inicial, esse ΔT é a variação de temperatura e esse gama seria da substância. Agora, tem um caso muito comum, esse que eu citei não é tão comum. Agora, o mais comum é quando a questão propõe que vai pegar aqui um objeto e vai passar por esse orifício. E esse objeto, vamos supor que ele é um pouquinho só maior que o orifício, então ele não vai passar, ele é um pouquinho maior. Qual é a solução? Aí você tem duas opções. Uma opção é você aquecer a placa, porque quando você aquece a placa, ela dilata e o orifício aumenta, então você consegue encaixar o pino lá dentro. Se você novamente voltar a esfriar os materiais, o orifício vai voltar ao tamanho inicial e vai se apertar contra o obstáculo, com o objeto, né, o pino, e vai deixar o pino bem preso ali dentro. Outra alternativa é você resfriar o pino. Deixa a placa do jeito que estava e apenas resfria o pino. E aí ele se contrai, entrando também no orifício. Agora, tem situações que o objeto já está plugado ao orifício. É o caso, por exemplo, dos parafusos. Você tem um parafuso e você tem uma porca presa ao parafuso. Então, se você quer desprender com mais facilidade, você tem que dar uma analisada em quem são os coeficientes. E não dá para você aquecer só a porca, ela está em contato com o parafuso, vai esquentar os dois, né? Então, se o coeficiente da porca for um coeficiente maior do que o coeficiente do parafuso, o melhor caminho é aquecer. Na verdade, é o único caminho. Porque quando você aquece, o parafuso vai aumentar seu diâmetro. Porém, a porca não tem um coeficiente maior, então ela vai dilatar mais. E aí vai ficar folgado e vai ser fácil de desatarrachar. Agora, se quem for maior for o coeficiente de quem está por dentro, no caso o parafuso, e aí você vai fazer a situação inversa. Você vai resfriar.
Porque a porca vai diminuir, porém o parafuso vai diminuir muito mais, porque ele tem maior coeficiente. Lembre-se que maior coeficiente quer dizer maior facilidade de alterar suas dimensões, para mais ou para menos. Sacou? Viu como não tem nenhum bicho de 7 cabeças? E aí, para a gente fechar essa nossa análise aqui agora, nós vamos para o nosso segundo item, que será, anota aí, ó, item 2, a dilatação térmica, pronto, volumétrica, porque agora a gente vai analisar os volumes, volumétrica, pronto. E aí é quando a gente analisa as 3 dimensões. E aí fica bem prático para você entender, porque se você tem aqui, ó, um objeto que ele tem 3 dimensões, significa dizer que ele tem um volume. E aí você aquece ele, o que acontece com esse volume? Esse volume agora aumenta. E aí ele vai passar a ter agora um volume maior. E aí vamos chamar isso aqui então, ó, vamos dizer que ele tinha uma temperatura inicial e ele aumentou a temperatura. Ele tinha um volume inicial. Opa, deixa eu botar aqui a canetinha. Ele tinha um volume inicial e agora ele tem um novo volume. Tá ficando claro aí para você? Então perceba que houve nesse processo uma variação de volume. E aí como é que vai ser calculado essa variação de volume? Vamos botar aqui uma caneta de outra cor, um preto aqui, ó. E aí você vai ver aqui, ó, essa variação de volume é igual a V0, aí uma letrinha estranha e um ΔT. E aí você já sabe o que vai representar essa letrinha estranha que tem aí no meio, é um coeficiente. Mas que coeficiente é esse? É um coeficiente volumétrico. Então, o nome dele aqui, ó, se você quiser anotar, e é muito interessante fazer isso, você já pode aí, ó, já vou abreviar porque você já sabe o que é isso, né? Coeficiente de dilatação térmica volumétrica. Ou volumétrico, é coeficiente volumétrico. Pronto. Aqui, ó, acento agudo no E. Sacou? E aí, também é comum que as questões não dê o valor dessa letrinha. Essa letrinha chama-se gama, tá bom? Não é comum dar o valor de gama, mas lembre-se que cada gama é o triplo do valor de alfa. Então, novamente, uma relação com o alfa. E aqui, todas as demais análises são as mesmas que a gente fez. Proporcionalidade entre essas variáveis, quem aumenta mais, quem aumenta menos, pronto. Use essa equação quando for se referir às dilatações que são volumétricas. Fechamos, então, as 2 aulas sobre a dilatação térmica dos sólidos. Agora fique atento para a próxima aula, o próximo vídeo, que é onde a gente vai ver a dilatação térmica dos líquidos. Combinados? Pronto, agora bons estudos, para fazer exercício, para dar uma praticada. Havendo dúvidas, deixe seu comentário aqui embaixo. Aproveita e se inscreve. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado da aula, né? Então se inscreve, deixa um joinha, isso fortalece e aí compartilha para o grupo da sua sala de aula, tá bom? Cheirão para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!